Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo, aonde quer que vocês se encontrem. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu quero agradecer as pessoas que estão sempre aí nos apoiando, nos ajudando. Gratidão imensa pelas ajudas de vocês. Muito obrigado pela generosidade. E eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, né, que ouvem as nossas mensagens que nós trazemos para vocês. Mensagens essas questionadoras desta realidade, para que vocês possam cada vez mais questionar e ver o quão este mundo ele não é real. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para os amigos que acompanham os canais Chamados a Despertar, Marcelo Marins Consciência Cósmica, porque realmente nós estamos em tempos onde eu posso dizer para vocês devemos ser mais espirituais, né? Faço uma pergunta para você agora. Você é mais espiritual, um ser espiritual, ou você é um ser, digamos, tridimensional? Eu sou espiritual desde criança, né? Desde quando eu tinha os meus 7 para 8 anos de idade, e eu passei por todas as minhas experiências, então eu nunca fui uma pessoa comum, podemos dizer, nesse sentido, né? Já contei a minha vida, já contei a minha história e já repeti em vários vídeos, aonde desde criança eu não fui acomodado nesta realidade a viver como as demais pessoas, né? E eu fico vendo, né, as pessoas hoje em dia, até me lembro da minha mãe dizendo para mim, quando eu, né, já, digamos, já acima dos 20 anos de idade, e as coisas para mim não davam certo, e depois eu me lembro de eu conversar com a minha mãe, depois dos 30 anos, as coisas para mim não davam certo, eu lutava muito na vida para me afirmar na vida em alguma coisa, ter alguma coisa, construir alguma coisa, e não conseguia, né? E um dia, conversando com a minha mãe me disse para mim: meu filho, você é um ser mais espiritual que eu já conheci, que é vivo, que está num corpo encarnado, que eu converso, que eu lido desde que nasceu. Você percebeu que a sua vida ela é toda mais uma coisa espiritual, né? Espiritual. E eu digo para você que a sua missão na vida é uma missão espiritual. Você não veio, né, para ser uma pessoa aqui configurada aos moldes desta realidade. Eu vejo você muito espiritual desde criança, você era. E eu digo para você que a sua missão aqui ela é espiritual. E eu ouvi isso durante muitas vezes conversando com a minha mãe. Ouvia isso criança. Minha mãe era doida para mim ir para o kardecismo, né? Para o espiritismo kardecista, pela minha mediunidade que impressionava pais de santos, impressionava os médiuns do kardecismo, ficavam impressionados com a minha força espiritual, a minha mediunidade, a minha clarividência, como era muito acima da média daqueles que estavam lá nos centros. Então eles queriam que eu pudesse somar ao trabalho deles. Então, quando eu fui com a minha mãe, algumas vezes no kardecismo, eu me lembro que eles ficavam encantados. E praticamente faltavam implorar a minha mãe para que eu pudesse trabalhar com o kardecismo, né? Me lembro também quando algumas vezes que eu fui com a minha tia, que já partiu dessa, para Umbanda. Minha tia era fascinada na Umbanda. Tirando a minha mãe, a família dela em peso, eu falo em peso, é todos,
Tirando ela, todos eram umbandistas. Todos que vocês imaginarem eram da Umbanda. Mexiam com as forças da Umbanda. E a minha mãe pulou para o lado do kardecismo, né? E eu me lembro que minha tia me levou algumas vezes e eles ficaram doidos, né? A mãe de santo. Teve uma vez que eu me lembro que teve problemas lá, a minha presença. E eu me lembro que sempre fui muito. Eu não era cobiçado de forma. Eu sei que muitos de vocês podem ser cobiçados na parte profissional, financeira. Isso para mim sempre foi tudo travado, tudo bloqueado. Embora eu. Para vocês verem tanto que é ilógico, o tanto que é louco, né? Uma vez eu participei de uma dinâmica, de um processo seletivo de 5 dias numa grande empresa e era uma grande oportunidade. E eu fui o primeiro destacado de uma turma de mais de 80. Eu dei um banho em todo mundo. Mas eu lembro da psicóloga ligar e falar: olha, você foi o número 1 em tudo, mas infelizmente nós não vamos poder contratá-lo. Sinceridade, aquilo foi um mistério. Eu falei: poxa, se eu fui o número 1, eu era para ser o número 1 a ser contratado, mas por quê? Então sempre as coisas na minha vida, todos os benefícios, todas as oportunidades, tudo foi bloqueado, fechado em minha vida. Tudo. E aí eu digo para vocês, mas na questão espiritual, tudo era aberto. Todas as portas de dimensões, portas do plano espiritual, portas com contatos de seres multidimensões, seres de outros planetas, tudo foi aberto. Ou sempre permaneceu aberto. Enquanto para os humanos normais, as pessoas possuem um véu, elas possuem o esquecimento, elas possuem um medo, um receio, um bloqueio para o espiritual, onde até eu chamo, né, de uma forma para ver se mexe com as pessoas, eu as chamo de vigas de concreto, né? Mas não é para ofender ninguém, é para ver a pessoa falar: poxa, vou me aprimorar espiritualmente porque eu quero experimentar sensações espirituais. Então, se eu tô tão bloqueado, eu vou me desbloquear, eu confio, eu dou conta, eu sei que eu vou conseguir. Porque é aquele velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o que que acontece? Para mim, essa parte, enquanto para, digamos, para os meros mortais, digamos assim, a parte espiritual ela é fechada e bloqueada e as pessoas possuem acesso às outras portas, portas de bons trabalhos, grandes oportunidades, portas de poder construir, ter coisas na vida, enquanto para as pessoas elas conseguem abrir essas portas, mas a porta espiritual é totalmente bloqueada. Para mim foi o contrário. A parte espiritual sempre foi aberta, onde eu pude ter contato com o mundo espiritual, com os mundos dimensionais, com seres de outro mundo, seres de outros planetas. Então, na parte espiritual, tudo foi sempre assim, ó, o que as pessoas falam: ah, o que você fala parece ser difícil de acreditar. Parece que são coisas que vêm da sua cabeça, você imagina, você pensa isso, mente fértil. Não tem como, na lógica, isso tudo ser verdade. É justamente esse parâmetro, né? Enquanto as pessoas são tão bloqueadas e elas vivem no achismo, elas vivem no será.
porque as pessoas vivem nesta realidade, elas nascem aqui e o que elas possuem é apenas essa realidade. Então elas apenas possuem aquilo que elas conseguem tocar de modo físico. E o que chamamos de modo físico, lá no mundo espiritual, me foi negado. Mas ao contrário, deixaram aberto a consciência ou o contato, a aproximação com a verdadeira realidade. Então, onde eu consegui acessar ou, digamos, perceber desde criança um outro mundo espiritual. Então, ou seja, né, enquanto a terceira, para mim, de uma certa forma, é bloqueada, a espiritual nunca foi, desde criança. Assim foram com os seres da dimensão do espelho, assim foram com os seres alienígenas, seres espirituais desencarnados. Eu vejo desencarnados igual, não hoje mais, né? Porque os desencarnados não estão assim, digamos, andando por aí. Mas quando jovem, conversava com espíritos, como eu converso com uma pessoa na rua que me chama para conversar. Então eu nasci assim, ó, enquanto para as pessoas elas possuem a possibilidade na terceira dimensão de desbloquear portas para suas vivências, mas no espiritual todas estão assim, ó, estão bloqueadas. Isso são as pessoas no espiritual, bloqueadas. Eu nasci, digamos, sem isso. Então, eu entendo o que minha mãe dizia para mim, né? Que fala, nunca vi um ser mais espiritual encarnado vivendo do que você, meu filho. Esse acesso que você tem a essas realidades, um dia você precisa usar isso para ajudar as pessoas. Isso que você tem, que as pessoas não têm, meu filho, deve ser usado para ajudar aquelas que não têm. Tudo que você tem precisa ser usado aqui. É por isso que o meu sonho era que você pudesse ser um médium kardecista, porque você traria muitas informações do plano espiritual. Era o meu sonho, ainda é o meu sonho, que um dia você possa trabalhar no que eu vejo e considero ser a coisa mais próxima de contato com o mundo dos espíritos, que é o quê? Que é, digamos, o kardecismo. Eu sempre, desde criança, eu repudiava o kardecismo. Eu repudiava. Eu tinha muito mais, digamos, asco, resistência ao kardecismo do que a Umbanda. Porque quando eu fui para a Umbanda com a minha tia, eu ficava meio que encantado com a energia da Umbanda, é sério. Eu ficava meio que encantado, ela era mais sedutora, tipo assim, porque eu via aqueles seres, igual, uma vez eu fui no centro de Umbanda com a minha tia, e deu-se meia-noite e virou a banda. Virar a banda é o seguinte, até meia-noite você vê os preto velho, você vê toda aquela galera lá sendo educada com as pessoas, os caboclos e tudo. Quando dá meia-noite, eles viram a banda. Esses seres, os reptilianos primitivos, deixam de interpretar esses seres supostamente mais educados, como essa banda de preto velhos e etc e tal, e aí à noite viram os Exus. E aí vem aqueles que ali é o astral. Ali você está vendo realmente o que é o verdadeiro plano astral. Sabiam disso? Quando vira a banda, ali é o plano astral. Você está vendo sem máscaras o que é o plano astral. Quando você morre, você vai chegar. Era desse jeito. E quando virava a banda, que eu achava mais interessante, quando moleque. Aí eu via aqueles seres com aquele linguajar extremamente pejorativo, agressivo, seres hiperagressivos e muito, digamos, uma energia muito densa. E eu ficava com o moleque olhando assim, poxa, animou, né? Que ficou animado. E a minha tia fica quietinho, nem se movimenta, fica quieto. Fica
quieto. E aí eu me lembro que eles iam fazer a tal da puxada. Aí vinha um médium, eu não sei se eu lembro direito, segurava a sua mão, ou colocava punho com punho, e de repente fazia ali, e pá! O médium caía com, digamos, os seus demônios. Seus demônios, aí o médium já manifesta ali, incorpora e o seu demônio vai no céu. E eu ficava olhando aquilo ali e eu achava interessante, porque aí eles vão à forra. Aí esses seres astrais vão à forra. Eu me lembro que eu ficava olhando, então eu de uma certa forma, eu sentia atração mais, embora eu não sentisse de uma forma de eu interligar e fazer parte, mas eu achava aquilo mais verdadeiro e honesto, porque não tinha máscaras, do que o kardecismo que minha mãe tanto adorava e queria que eu fosse parte como um médium atuante no kardecismo. Porque o kardecismo ele é uma tremenda máscara gigantesca. Na Umbanda, pelo menos, eles mostram quem eles são. Lá não tem tanta máscara, sabe? Lá é mais... Nós somos isso daqui. E enquanto o kardecismo é uma máscara de falsidade monstruosa, uma coisa de se dar muito nojo. Nojo, nojo, nojo. Eu nunca senti nojo da Umbanda. Mas do kardecismo eu sentia nojo, uma repulsa. Que eu falava para minha mãe, olha, eu viro macumbeiro, eu viro pai de santo, e a minha mãe ficava até com o regalado. Mas eu não trabalho, não atuo nesse lixo que a senhora gosta. Porque quando eu vou pro astral, ou com os espíritos que eu converso, mãe, a coisa mais nojenta, a coisa mais asquerosa é isso que falam, que chamam aqui de kardecismo, porque é tudo mentira e eles sabem que eles estão mentindo, mas eles enganam. Então eu vou com a minha tia Dalila, né? Minha tia chamava Dalila, já morreu. Eu vou com a minha tia Dalila pro centro de Umbanda, pra macumba com ela, mas eu não piso no kardecismo com a senhora, porque lá é mais honesto. Embora aquilo lá, eu sei que aquilo lá é ruim também. Então eu já era desse jeito, moleque. Essa discussão, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade já. 10 anos de idade. Eu já era desse jeito. Eu já tinha os entraves espirituais com a minha mãe. E eu me lembro, né, que foram se passando-se os anos. E minha mãe falava, pô, você é muito espiritual. Aí foi quando eu conheci os Mormons, né? E os Mormons é hiperdraconianismo. E eu falei, poxa, os Mormons é uma ramificação da maçonaria. A maçonaria cultua Elohim. E a igreja Mormon cultua Elohim. Tanto que quando um profeta Mormon, a autoridade máxima, vai orar em uma conferência, digamos, fala conferência, né, que é a reunião máxima, uma dedicação de templo, você vê eles todos ali, ó grandioso Deus Elohim. E quando eu ouvi essa palavra Elohim, eu tinha 15 anos de idade, eu fiquei encantado, porque eu achava Elohim uma palavra tão bonita e tão fantástica, parece que eu sentia a energia. Uma vez eu me lembro, eu estava conversando com um americano, eu era 15 anos de idade, e eu perguntei para esse americano, chama Elder, né? Elder, você sabe o nome de Deus? Sei, eu sei. Deus, o Pai de Jesus. Eu sei. Qual é, Elder? O americano fala assim, Elohim. Elohim. Aquilo foi um choque em mim, com 15 anos de idade. Elohim. Mas no Brasil vocês vão pronunciar diferente. Elohim. Elohim. Mas nos Mormons eles interpretam que Elohim é o nome dele.
Meu nome é Marcelo. Seu nome é o seu nome. Primeira pessoa. Mas os Mormons, eles interpretam que Elohim é um nome da primeira pessoa daquele ser. Eles não entendem que Elohim é uma raça, é uma espécie. É uma espécie. Porque o nome Jeová, apometria, apometria é mó lixo. Colocaram aqui apometria. Vazem fora, gente. Eu tô cansado, gente. Vocês gostam mais de lixo, carniça. Vocês gostam demais de carniça. É sério, vocês estão pensando que esse cachorro fica rolando a carniça. Aí o dono vai, dá banho, limpa, passa um shampoo de cachorro, dá umas porradas no cachorro e depois vai. Então as pessoas vêm, El é Deus. Não, gente, não venham com esses tipos de, El é Deus, Rim é ele é Deus. Não. Elohim é um nome de uma raça de seres desta galáxia. Por exemplo, você se chama, vamos por Roberto, seu nome. Meu nome é Marcelo, mas eu pertenço à raça dos brasileiros. Dos brasileiros. Então seria mais ou menos a interpretação de tipo assim: ó grandioso brasileiro, nós te invocamos. Você não fala direto o nome do ser. Você não tem nem autorização, autoridade, porque Jeová é um nome. É uma versão. Versão. O nome do verdadeiro Elohim, ele é impronunciável. Se alguém aqui tivesse a possibilidade de pronunciar o nome do Elohim, este mundo, se uma única vez alguém conseguir pronunciar o seu nome de forma correta, a dimensão é destruída na hora. Por quê? Isso é coisas astrais agora. Se você pronunciasse o nome do Elohim, aquele dragão, Draco sentado, se você pronunciasse, você destruiria a terceira dimensão. Porque seria como um mantra ou uma palavra que geraria uma grande onda de energia que destruiria todos os seres vivos e todos os seres não vivos estáticos da terceira dimensão. Entenderam? Se o nome do dragão, que chamamos de Jeová, nós pronunciamos uma versão. Tudo aqui é versão, não são os nomes reais. Se o nome do Elohim for pronunciado de forma correta, ele explode, desmaterializa pela pronúncia, a frequência, toda a terceira dimensão e tudo que nela existir. Tanto que se diz que seu nome é impronunciável. É verdade. Ele é um ser de nome impronunciável. Então eu me lembro, né, voltando, que quando os mormons oravam ali, o maior deles, né, dizia, ó grandioso Deus Elohim. Ele não está, eles interpretam como se ele chama Elohim. Não. Elohim é a raça. Então seria mais ou menos, ó grandioso brasileiro, ó grandioso americano, ó grandioso japonês, ó grandioso terráqueo, entendeu? Eles estão dando uma ênfase à raça e não à pessoa em si. Então, onde eu digo para vocês, então quando eles falavam, ó grandioso Deus Elohim, eles inconscientemente não sabem, mas eles estão falando de um ser de uma característica. Eles estão falando como se fosse, ó grandioso brasileiro. Por quê? Os Elohims é uma raça de seres. Vê se tá batendo aqui, bateu aqui. De seres poderosíssimos, de uma consciência e de um poder avassalador. Tanto
que nas guerras orianas, se o soberano de Satã não vai socorrê-los, todos seriam destruídos. Destruídos. Se o soberano não vai correndo salvar os seus filhos, como uma galinha os seus pintinhos, se ele não faz isso, todos que estavam ali, todos que atravessaram guerras enfrentando planetas, todos que se encontravam ali iriam ser dizimados pelos Elohims. Isso dá uma ênfase para você da complexidade e do tamanho do ser. E a maçonaria, porque não pense você que é maçom, que você sabe dos mistérios da maçonaria, não sabe. Os verdadeiros segredos da maçonaria nem são de acesso à maçonaria brasileira. O cara pode falar, o maçom brasileiro ele nem sabe o que é a maçonaria. Pode ser o grau do capeta, ele não sabe. Os verdadeiros segredos da maçonaria não estão no Brasil e os brasileiros não têm acesso. Estão na Europa e nos Estados Unidos. Os verdadeiros segredos, os verdadeiros ensinamentos e conhecimentos profundos da maçonaria. Então, nenhum brasileiro maçom sabe o que é a maçonaria. Ele pode estar lá há 100 anos, ser o máximo dos graus, ele não sabe. Não sabe. Não tem acesso. Isso é um privilégio para poucos. Para poucos. Poucos. E a maçonaria, ela idolatra um deus que eles chamam de Elohim também. A maçonaria, não fala essa brasileira, fala a maçonaria original mesmo, a maçonaria arcaica, a primordial. Eles cultuam e adoram o Deus Elohim. O Deus Elohim é a raça dos draconianos de Orion. E nós temos um aqui, que nós o chamamos de Jeová. Mas Jeová é uma versão. Porque, como eu disse, se seu nome for pronunciado, mesmo porque nós nem temos condições de falar isso, mas se algum ser, vamos ser mais coerente, mas se algum ser fizer, vê se está fluindo legal no seu celular, mas se algum ser pronunciar, vocês podem ter certeza. Destrói a terceira dimensão. Né? A maçonaria do Brasil é uma bagunça. A maçonaria do Brasil é uma vergonha, isso sim. Até a maçonaria do Brasil, misericórdia, nem a maçonaria. Os maçons mesmo os ensinamentos estão para privilegiados na Europa e nos Estados Unidos. O resto. É só para arrecadar dinheiro, é só para manter o status. Mas os verdadeiros conhecimentos da maçonaria nunca foram nem divulgados em momento algum no Brasil. A maçonaria é uma bagunça. A Rosa Cruz nem se fala. Maçonaria, Rosa Cruz, tudo isso é a mesma coisa do universo do sal, só para baderna mesmo. Então, o nome, né? Alguns falam Yahshua, acho que é Jesus, né? Mas é Yehová. Cara, esquece todas as pronúncias. Fique falando Jeová, tá bom, tá de bom tamanho. É aceitável, tá bom? Por que eu falo para vocês? Porque é o plano verdadeiro e quem controla isso daqui é um grande ser da origem Elohim. Para vocês terem uma ideia. E como eu estava falando, quando criança, com 15 anos, uma criança, eu me lembro de eu ter visto o nome Elohim e ter ficado muito encantado. Foi uma coisa avassaladora.
estava dentro de mim. Estava guardado dentro de mim. Mas, como minha mãe dizia, minha missão ela era espiritual, eu tinha que fazer uma missão espiritual. Eu falei, pô, então eu vou fazer uma missão espiritual e, pô, esse nome Elohim tá top demais aqui, vou ficar por aqui por anos. Mas eu sempre fui muito instável, eu era muito instável, instável ao extremo. Vocês não conhecem o quão, né? Eu, de uma certa forma, fui instável. Porque a hora eu estava firme, a hora eu afastava, a hora eu voltava, ficava firme, a hora eu afastava, estudando. E eu comecei a estudar livros ao redor do mundo. Para quem fala que eu nunca li livros, eu já li mais de 200 livros. Mas é livrozinho de 50, 200 páginas. Eu lia livros de 1000 páginas. E fiquem abismados. Eu lia livros em inglês arcaico. Old English, tive que aprender. Porque no Brasil você não tem porra nenhuma aqui. Aqui você não aprende nada. Eu estudei muitas coisas ao redor do mundo. De culturas, espirituais. A minha vida foi de buscas, buscas e buscas e buscas e buscas. E livros que eu custava conseguir. E muitas vezes eles eram em PDF, porque não existia cópia física. Então era em PDF e eu estudei mais de 200 livros, livros com mais de 1000 páginas, em inglês arcaico, livros de toda a região do mundo da parte espiritual. E era isso que me balançava, sabe? E aonde eu não conseguia, eu era instável, né? Eu era instável. E eu estudava esses livros, eu buscava com os espíritos no plano astral conhecimentos, e eu já tinha ido na dimensão do espelho. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu tive acesso ao material, e eu não sei se tem a ver com a minha força espiritual, não sei, pelas pronúncias ditas que eu havia aprendido, abriu-se um portal, e desse portal vinha assim uma grande labareda de fogo, e eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade, e eu pedi perdão, e o portal se fechou. Então, ao longo das minhas vidas, eu sempre fui muito de estudar, porque minha mãe dizia, você é um ser espiritual, sua missão é espiritual. Mas eu não queria servir no que a minha mãe queria que eu servisse, porque, na realidade, eu tinha asco, nojo daquela hipocrisia toda. Mas eu queria ir mais além. E eu comecei algumas vezes a entrar na dimensão do espelho, e lá eu tenho um amigo na dimensão do espelho, e esse amigo ele é um velho, ele é todo deformado. E parece meio que um pouco com o Smeagol, mas um Smeagol ereto, baixinho, parece... Ele parece muito quem já assistiu Os Mestres do Universo, que era aquela versão dos anos 80 do He-Man, onde tinha o Quitter, né? Mas era o Gorpo, foi a versão do Gorpo. Lembram daquele filme Os Mestres do Universo? Eu assisti até no cinema. Que tinha o Dolph Lundgren, que era o He-Man. E eles estavam lá em Eterna, tudo. E tinha ali um ser que eu acho que não era Quitter. E ele era a versão do Gorpo, do He-Man da animação, do desenho. E esse amigo meu, na dimensão do espelho, ele era parecido demais com esse personagem do filme. Só que mais alto um pouco. 1,50 m mais ou menos. E eu me lembro de eu ir e ele me mostrar livros, e eu ia estudar livros de lá, da dimensão do espelho. E eu me lembro que eu sempre tive muita sede, muita gana de conhecimento. Vocês não fazem ideia o quão eu sempre tive gana de conhecimento. E eu estudava na dimensão do espelho com livros, e ele começou a me mostrar livros desde a origem da Terra original, como ela se formou, como foi atuante, como foi isso, como foi aquilo, as organizações, e eu fui aprendendo com eles lá as raças da dimensão do espelho, e lá eu estudei muito na dimensão do espelho, e voltava, isso já adulto, e comecei a estudar coisas que as pessoas não conseguiam compreender, e aí eu comecei a expandir
expandir minha consciência até a chegada dos seres alienígenas. Mas uma coisa que me era muito forte é que, embora eu tivesse todos esses conhecimentos e esses contatos com esses seres, eu não desapegava da religião dos Mormons, justamente pelos Mormons adorar diretamente a quem? A Elohim. Tanto que as pessoas não entendem, mas na versão da crucificação, e foi um holograma, se você quer saber, assista um vídeo que eu fiz chamado O Cristo Cósmico. Eu pus o Cristo Cósmico para a pessoa associar esse Cristo Jesus, mas de Cristo não tem nada. Então, no holograma da crucificação, que foi um holograma extraterrestre, igual os aviões que bateram no World Trade Center, eram hologramas. É imperceptível para as pessoas, não os tridimensionais. E naquele momento do holograma, na realidade, acho que é o... recebe lá para mim. Naquele momento, na realidade, quando na encenação holográfica de a crucificação de Jesus, e ele está ali, prestes a morrer, perante ali pendurado à cruz. Aí as pessoas falam, né, tem várias versões, Eloi, Eloi, por que me desamparastes, né? Mas na realidade aquilo foi Elohim, Elohim, por que me desamparastes? No holograma, na crucificação holográfica, e todos ali olhando e não entendendo aquele holograma extraterrestre, da crucificação daquilo que nem era real, ele pronunciou Elohim, Elohim, por que me desamparastes? Então, ele colocando, né, por Deus, a palavra Elohim, o Deus do suposto Jesus, o Deus ali na qual ele se refere, ou o Pai, entre aspas, de Jesus, ele o denomina Elohim. Elohim. Então percebe-se quem é Deus, quem é o Pai do Jesus bíblico. Não é como os mormons interpretam, muitas pessoas vão interpretar. Ah, o nome dele é um ser que se chama Elohim. Não. Ele é um ser da raça dos Elohims. Ele é um ser Elohim, da raça Elohim. Entendem? Para vocês abrirem as consciências de vocês. Então, o Pai de Jesus, na cruz ele fala Elohim, uns falam Eloá, uns falam Eloi. Brasileiro é foda, cara. Eles traduzem, eles colocam cada palhaçada, e até em algumas versões. É por isso que eu disse que lá na Biblioteca do Vaticano tá todos esses registros do que aconteceu, e lá tá constando até que foram hologramas. Vocês falam, ó, em tal época tivemos um holograma assim de manipulação de massa de humanos encarnados, e naquele holograma o ser que se denominava Jesus, o Salvador, né, o Galileu ali, o Salvador da humanidade. Até então, no final da sua última passagem ou sua última conversa, ele invoca o nome do Elohim, o deus, o dragão, né, o draconiano de Orion. Então ele fala Elohim, Elohim, por que me desamparastes? Que na realidade vocês percebem que o Pai de Jesus, ou o Deus, é Elohim, mas não é o nome dele, é a raça na qual esse ser se chama Elohim. Os Elohims, raças muito poderosas e gigantescas.
E eu, né? Uma vez eu me lembro que eu estava em casa sozinho. E eu estava muito angustiado, porque a gente sempre passou muitas faltas financeiras e até alimentícias. E eu me lembro que eu estava sozinho, porque Fabiana tinha saído com os meninos. Porque na falta do alimento em casa, ela ia comer na casa da mãe dela, passar o dia, e porque as coisas eram difíceis. E eu me lembro que eu ajoelhei, e eu sempre tive uma oração muito poderosa. Tanto que as pessoas diziam, poxa, quando ele ora, aonde quer que ele ora, a energia, só o espírito, né? O espírito se manifesta de forma muito forte quando o Marcelo ora. Porque eu tinha isso de mim. E eu me lembro de eu orar e eu sempre orava, nunca dizia, ah, meu Deus, meu Pai. Isso às vezes eu faço brincando com vocês, mas sempre eu falava, né? Meu grandioso Deus, meu Pai Elohim, soberano supremo do universo, criador de tudo que existe e que há. E quando acontecia de eu orar sozinho, só da chamativa espíritos se manifestavam, materializavam ao meu redor, cruzando ao meu redor. Como se eles estivessem fazendo como que um campo, um bloqueio. E eles portavam, olha como é que eles são espertos. Eles se portavam de roupas brancas, todos de roupas brancas, e eles colocavam uma mão no ombro do outro, formavam um círculo assim e eu no meio. E quando eu estava orando sozinho, ele começava a conversar comigo. Eu ouvia sua voz. E ele falava para mim: meu filho, eu nunca te abandonei. Eu nunca deixei você de lado. Eu estou esperando o seu momento de se achegar-se a mim. E eu dizia, mas meu Pai, meu Deus, meu soberano, Deus Todo-Poderoso, quando chegará o meu momento de achegar-se a ti? Está demorando muito. E vocês não têm ideia as experiências que aconteciam comigo naquele cômodo. Era tudo para mim cantar, né? Mas eu ouvia a voz dele falando comigo. E eu tinha muita esperança. Quando chegaram os Colupes, eu me lembro que foi muito difícil. Muito difícil aceitar que aquele ser que falava comigo, falava mentalmente, não, ele falava ecoando-se a voz no ambiente. Que ele era o meu manipulador, que ele era aquele que era o responsável por todo o meu sofrimento e todas as coisas que eu passava. E que ele iria me enrolar por toda a minha vida, porque ele queria que eu fosse apegado a ele para nunca iniciar a verdadeira missão espiritual que tanto a minha mãe falava que minha missão deveria ser espiritual. Então ele me enrolava, tipo assim, virá a bonança na sua vida. A bonança chegará na sua vida. Eu te darei tudo o que você merece, mas continue me adorando. O Pai sabe o momento certo e no momento de suprir a necessidade do filho. Mas eu percebi com os Colupes que esse discurso seria eterno na minha vida. E ele iria fazer isso por toda a minha vida até eu morrer. Porque assim ele
iria chegar num ponto que ele começaria a atrasar a verdadeira missão espiritual que minha mãe falava. E se passasse muito tempo, eu iria envelhecer, eu iria morrer, e esse trabalho espiritual ou essa missão espiritual nunca iria ter acontecido. Então eu perderia a minha passagem. Para vocês terem uma ideia. E aí foram se passando-se os anos. Fiquei recebendo, conversando com extraterrestres por aproximadamente quase 4 anos. Os extraterrestres saíam e eu ia orar para Jeová, para o Elohim. Os extraterrestres vinham à noite, de manhã cedo eu estava lá, oh meu Deus, meu Pai grandioso, não deixe esses demônios, não deixe essa parte demoníaca me desviar de Ti, Pai. Não me deixe desviar de Ti. E aí vinham-se os Colups, me mostravam, abriam minha mente, conversavam, abriam o cosmos, o universo, e aquilo começava, era muito maravilhoso, era muito forte, era muito impactante, mas lá, quando os Colups saíam no outro dia, oh meu Deus, me perdoa. Aqueles demônios, eles estão me desviando de Ti, fazendo me afastar de Ti. Eles são muito convincentes, ó Pai. Eles estão começando a me fazer afastar de Ti. Não me deixa, Pai. Por favor. Só que a visita dos Colups, elas se tornavam cada vez mais impactantes. E foram-se mais ou menos quase 4 anos. Foram 3 anos e 8 meses ou 9 meses por aí. E eles vinham e eles saíam e eu pedia perdão. Só que, passado-se o tempo, eu comecei a sentir menos o desejo e a vontade de pedir perdão. E quando se passou-se um tempo, eu já não pedia perdão, eu não falava nem mais com aquele meu Deus. E eu passei a enxergar um cosmos, um universo. E dali começou-se a minha jornada para um despertar de consciência cósmica e entender quem realmente eu era. Eu vou ser bem sincero para vocês, é um saco aturar vocês. É um saco aturar vocês. Para vocês terem uma ideia, vocês do Chamados a Despertar e do Marcelo Marins Consciência Cósmica. É por isso que eu também não ligo com zombações. Podem zombar de mim, podem falar mal de mim, podem me xingar, podem escarnecer da minha pessoa, eu não ligo mais. O porquê que é um saco lidar com vocês. Porque vocês, uma hora é uma coisa, nas minhas costas é outra. Assiste os meus vídeos, depois vai assistir 10 canais totalmente o contrário. Eu falo que isso não presta, vocês vão lá e fazem. Me lembro muito eu. Me lembram muito eu. Eu faço um vídeo, às vezes eu faço 10, 20 vídeos, falo, gente, eu não estou aguentando nem mais eu falar. Eu falo a mesma coisa sempre. Mas eles são muito, mas muito arrombados. Eu falo a mesma porra, cara, eu faço um vídeo, eu faço uma série, dá 10 dias estão fazendo perguntas pra mim, que tá lá no vídeo. Eu falo, porra, meu. Eu mando tomar naquele lugar, aí eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu me acalmo. Aí, ou eu finjo que eu não li e deleto a pergunta, ou eu falo, deixa eu juntar pra ver se mais alguns milhares vão fazer a mesma pergunta, porque se fizer a mesma pergunta, aí eu vou e faço um outro vídeo falando do mesmo tema. E lá, às vezes, tem vídeo aí que é 10, 20 vídeos, é a mesma coisa. Dos 1000 vídeos é a mesma coisa. Tem 1000 vídeos, você pega 10, você pega blocos, você pega 10 vídeos, um bloco de 10. Não, tudo a mesma coisa. Ele falou um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Aí você pega mais 20 vídeos, monta um outro bloco, é tudo a mesma coisa. Só muda alguns exemplos, algumas informações, mas é tudo a mesma coisa, né?
Eu vou dizer para vocês. Eu dou vontade de falar assim: oh, meu Pai do céu, misericordes, passai de mim esse cálice, ó papai. Ó papai, por que me desamparastes? E aí eu me lembro de mim. Fala, pô, cara, eu dei muito trabalho por anos para aqueles seres alienígenas que vinham me visitar. Caramba, eles vinham falar comigo, me mostravam. Cara, eu pegava em coisas que não eram fabricadas neste mundo. Me mostravam o cosmos, o universo, os seres. Me explicaram quem eram os seres da dimensão do espelho, o que é aquele lugar, como aquilo tudo funciona e tudo mais. Mas quando eles iam embora, eu tocava neles assim, ó, eu tocava em seres que não pertencem a este mundo. Passava a mão neles para sentir a consistência deles, né? Pegava nos instrumentos deles. E quando eles iam embora, aí eu começava, meu pai do céu, será que eu não estou sendo enganado? Será que eu não estou sendo manipulado, né? E se isso aí for demônio? Porque Deus tem inimigos, Deus tem muitos inimigos, né? E os demônios são inimigos de Deus. E se esses forem demônios, eles têm muita habilidade em manipular as coisas. Aí de manhã cedo eu, meu Deus, meu pai, me perdoa. Eu dei lado para os demônios falar comigo. Eu até encostei neles, meu pai. Eu até deixei os demônios encostar em mim. Me perdoa, eu não quero me afastar de ti. Minha vida já tá uma merda. Não faz ela ficar pior, pai, como punição, porque você sente medo. Você sente medo. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí houve-se a mudança. Entenderam por que eu tenho tanta paciência? Entenderam por que eu tenho tanta paciência? Que muitos de vocês já teriam chutado o balde há muito tempo, porque eu vejo em vocês eu. Eu vejo em vocês que me assistem eu. Quando eu olho para vocês, eu me vejo aí em vocês. E hoje aqui eu me vejo como os Colups em relação a mim. E é por isso que às vezes eu falo, pô, cara, eu vou ficar um mês sem gravar para me descansar minha cabeça. Esse povo me suga. Eu tô ficando quase louco. Eles vão me pôr fraquinho da cabeça. Não vai demorar muito, esse canal vai me pôr fraquinho da cabeça. Mas aí depois eu vou, né? Não, mas lembra dos Colups. Os Colups, se as pessoas tivessem desistido de você, foram quase 4 anos, né? Eles saíram e você já ia ajoelhar, ia dobrar os joelhos e pedir perdão. Até que um dia você não mais o fez. E nunca mais mesmo. E aí eu me inspiro nos Colups porque me reconheço em vocês. Muito eu avancei, muito eu cresci. Consegui ter acessos mais lúcidos aonde estão esses seres que se escondem e se omitem das pessoas que vocês cultuam como deuses e avatares, e eu os vejo lá rindo dos domínios mentais que eles conseguem fazer com todos. Vocês não viram o relato do Michael? Michael foi parar lá no trono de Jeová, mas eles meio que deram uma mesclada, viu que os arcanjos deram uma, digamos, camuflada até lá e as pessoas estavam todas nuas, e elas estavam hipnotizadas, observando, e eles com ar tipo. Sabe o sorriso deles? Não é um sorriso de maldade. Tipo assim. Não é um sorriso. Isso não é um sorriso de maldade, assim, ó. Isso é um sorriso de satisfação. Prazer. De prazer do que eles têm nas mãos deles. Não é tipo assim, não. Eles dão um sorriso tipo assim. Prazeroso. É. O que nós conseguimos fazer? O quão nós somos adorados? Somos muito adorados.
Aqui nós somos deuses, aqui nós comandamos. São todos nosso, é tudo nosso. É nesse sentido a risada, não é o sarcasmo, digamos, deles. Por isso que o Michael, quando o Miguel o reconhece, porque o Michael possui a energia atrelada a Miguel. Quando o Michael o reconhece, ele tipo... Tipo, olá. Para vocês entenderem. Eu vou fazer uma revelação domingo muito poderosa. Eu tenho a energia atrelada a um não vou dizer digamos a um arcanjo dissidente. Por isso que eu entendi que aqui eu tive aberturas e facilidades. Sabe quando no começo do vídeo eu disse que as pessoas, o espiritual aqui é tudo assim, ó, bloqueado para elas. Elas não conseguem entender de onde vem, não sabem. Se vem uma fumacinha, elas morrem de medo, porque foge dos padrões da terceira dimensão. E eu, digamos, sempre as portas do que o que aqui é bloqueado para mim foi aberto. E o que aqui pode ser aberto para mim é bloqueado. Existe uma inversão na minha existência nesta realidade. Sempre foi assim. E vocês vão compreender que a minha energia, digamos, de existência, está atrelada a um arcanjo dissidente. E domingo vocês conhecerão esse arcanjo e sua história. Assim como estou providenciando uma série de quando Miguel, o arcanjo, em uma outra era existencial da Terra, antes que você me pergunta, mas que era existencial? Foi, quer ver? Talvez eu fiz um comentário desse. Tiveram pessoas que me perguntaram se era na época tipo medieval, gente, escuta, eu vou explicar o que era. O que era? Para não me ter mais essas perguntas. Sabe, vamos usar o que se tem na Terra. Não tem Adão e Eva? Não tem Adão e Eva? Antes de Adão e Eva, sabe quando na Bíblia diz assim, eis que Deus criou os céus e a terra, separou o dia da noite, e papapá. Era antes disso. Antes dessa história. Antes do reset. O que vem antes do reset. O dilúvio, digamos, não foi um reset. O dilúvio não foi um reset pleno. Porque não se iniciou-se em outra era. Digamos que o dilúvio foi uma limpeza. Foi uma limpeza. Porque o reset de era apaga toda a história. Aí, para a próxima era, aí eles vão contar uma história, como contou. E eis que no começo Deus criou os céus e a terra, separou a luz das trevas, e viu que era bom, e fez o homem, blá 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 blá. Isso é começa de era. Quando você não tem acesso aqui a nenhuma história antes, a não ser do início, digamos. Toda religião tem seu princípio de história. Então, antes do princípio, então não existe registro de nada. É tipo assim, o dia que acabar isso aqui, ninguém... quando isso aqui acabar, vai chegar uma época que no cosmos ninguém vai saber nem que isso aqui existiu. Ninguém vai saber que isso aqui existiu. Nada. Nada. Vão passar naves espaciais nessa região. Não vai existir Saturno, não vai existir a Terra original, não vai existir nem esse Sol, nada. É uma região oca, vazia. Naves vão passar, mas não vão saber que existiu isso daqui. Entenderam?
como os seres que estão em mim não vai saber dessa existência, a não ser aqueles que estão trabalhando ainda aqui, mas eles vão ser desmemorizados. Então, em mim, quem for para mim, nunca vai imaginar que existiu isso daqui. Nunca. Nem rastro energético vai existir. Zero. Zero, 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 zero. É como se lá contasse-se a história que Elohim e seus aliados criaram um mundo e criaram uma nova realidade, e criou-se a raça dos Nianos, digamos assim. Entenderam? Existiu-se uma era em que Miguel, o arcanjo, se tornou um rei único de todo, digamos, o planeta. Para você entender, Miguel desceu-se, se fez carne e reinou em todo, digamos, aquele mundo. Mas houve-se a necessidade de Miguel, a pedido de Jeová, descer e fazer esse trabalho para Jeová naquele mundo, naquela era. E quando se apagou-se aquela era, resetou-se, aí vem aquela partezinha da história. E Deus criou os céus e as trevas. Criou os céus, Deus criou a luz e as trevas, e viu que era bom, e separou-se, criou-se o firmamento, e criou-se aí veio Adão e Eva, blá, 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 e você já sabe de toda a história. Aí começou-se isso. Então são conhecimentos que me foram passando. E muita coisa eu peguei na dimensão do espelho, a Terra original, porque a Terra original é testemunha das coisas que aconteceram depois do espelhamento. Então, onde eu falo para vocês. Então, as coisas foram se acontecendo na minha vida e é por isso que eu tenho essa paciência que as pessoas, digamos, às vezes falam, pô, tem muita paciência, né? Já fui atacado, já foram criados calúnias, já tive que ir na polícia, já tive que abrir processo. Eu vou dizer para vocês, processo é caro. E se for preciso, a gente vai na polícia de novo e a gente abre mais processo. Não tem problema. Mas eu não vou deixar de fazer esse trabalho. Não vou deixar de fazer esse trabalho. Jamais. Porque eu me vejo como os Colupes e vocês como o Marcelo. Que outrora você fala uma coisa, das costas vocês estão tudo lá de novo na espiritualidade. E domingo eu vou contar a história de um arcanjo dissidente na qual eu tenho energia atrelada a ele. Vocês não sabem o que está por vir nesse grande relato. Assim como Michael tem energia atrelada a Miguel, eu tenho uma energia atrelada a esse arcanjo dissidente. Eu tinha atrelado. Vai ser muito interessante. Mas, como eu estava falando para vocês, a missão minha é espiritual. E hoje eu compreendo por que espiritual. E eu falo para vocês, vocês também têm que reconhecer, assim como o Marcelo mais ou menos entendia que tinha uma missão espiritual e buscava em outras religiões, livros, conhecimentos, estudos, mas um dia ele encontrou os extraterrestres que lhe mostraram uma outra perspectiva de realidade. Vocês que estiveram e ainda estão na religiosidade, assim como eu estive, e entendem que vocês buscam em espiritual, vocês buscam no espiritual, vocês têm que entender que já está na hora de vocês deixarem de ser o Marcelo. Está na hora de vocês deixarem de ser o Marcelo. Aquele Marcelo que os Colupes tinham contato e que quando os Colupes saíam, depois de mostrar o universo para ele, o que acontecia? Ele ia correndo para os braços de Jeová, da religião, da religiosidade, até o ponto em que ele caiu em si. Até o ponto em que ele caiu em si. Só que o Marcelo, presta atenção, o Marcelo teve tempo. Prestem atenção nas minhas mensagens.
o Marcelo teve tempo. Ele teve o tempo necessário para atingir tal consciência. Agora, prestem atenção na minha mensagem. Pode ser que vocês não terão tempo hábil para alcançar o entendimento da missão espiritual de vocês. Vocês podem não ter tempo mais suficiente para alcançar o entendimento espiritual de vocês. Eu sempre falo entre linhas. Eu falo para o seu espírito e eu peço ao seu espírito que me entenda o que eu estou passando para você, para o seu espírito. Eu não falo para o seu ser tridimensional. Eu falo para o teu espírito. Grandes momentos de turbulência hão de vir. Essa pandemia que nem começou ainda, digamos, é só o começo. É só o começo. Corram atrás enquanto vocês ainda têm tempo de pensar e ter calma. Corram atrás enquanto vocês ainda têm tempo de sentar e poder meditar e raciocinar. Tempo virá que você estará aqui ainda, mas você não terá paz para parar para meditar nem pensar. Tempo virá que você não terá paz para pensar, para raciocinar. Você estará aqui, mas a tua mente não estará aqui. Ela estará repleta de sofrimento e angústia. E vocês não conseguirão mais pensar, analisar, meditar e até mesmo se quererem orar, não conseguirão se concentrar. A missão, ela é espiritual. Ela é espiritual. Vocês todos possuem uma missão espiritual. O que eu trago do astral para vocês, abandonem a religiosidade. É sério. É sério. E eu vou dizer para vocês, vocês estão muito maus ainda. Abandonem a espiritualidade. Abandonem a submissão a seres espirituais. Abandonem. Eu estou falando uma mensagem enviada por muitos seres astrais que me mandaram falar para vocês. Apressem-se. Apressem-se. Trabalhem no desapego. O quanto antes trabalhem no desapego. Abandonem a religiosidade, o tempo acabou. O mundo irá de agora em diante sempre descer ladeira abaixo. As pessoas não entendem que com pandemia ou pandemia as economias vão quebrar. A economia mundial já está programada para quebrar com pandemia ou não. É tudo um roteiro, é tudo uma agenda que está já em processo de trabalho, de execução. A miséria tomará conta do mundo, não muito distante. Então, o que resta é a missão espiritual. Assim como um dia minha mãe disse para mim: meu filho, a tua missão nessa terra
ela é espiritual. Você tem que arrumar uma maneira de passar o que você conhece e sabe para aqueles que vão entender você. Você precisa alcançar, aprender uma forma de passar as coisas que você compreende, entende, para as pessoas que estão esperando para ouvir você. Quantas vezes eu ouvi isso ao longo da minha vida da minha mãe? Então eu falo para você como minha mãe falou para mim, eu falo para vocês, vendo vocês como o Marcelo, que teve tempo, que pôde se dar ao trabalho, de dar trabalho aos corruptos, eu digo para vocês, como um amigo, como um irmão, eu quero o bem de todos. Até quem me odeia, eu quero o bem de todos que me odeiam. Vocês não têm noção. Gostaria que nenhum hater ou pessoas que me odeiem sofresse pelas coisas que virão pela frente neste mundo. Eu queria que ninguém sofresse. Porque eu vou ser sincero, eu já tenho muito já do plano astral em mim. Então eu falo para vocês, preparem-se espiritualmente. Corram, se apressem. Deixem de, digamos, retardar o seu processo de evolução espiritual. Porque haverá um dia que as pessoas clamarão pelo seu Deus, como já estão, mas o seu Deus tem outros planos, ele tem uma outra agenda. Vocês estão vendo o mundo parando, vocês estão vendo o mundo entrando em desespero. Hoje mesmo um prefeito de uma cidade italiana que teve o comportamento de é só uma gripezinha, que é só uma gripezinha, não vai fazer mal, nossa economia não pode parar, nós não vamos parar. Fez até vídeo promocional, foi arrasada, devastada. E ele ontem ou hoje pediu perdão, porque não entendia e não compreendia a força do que estava aí, a violência, porque era uma pessoa totalmente tridimensional. A pessoa tridimensional só pensa em dinheiro e bens materiais. E isso não nos pertence, isso vai acabar. O Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, que estava programando tirar os Estados Unidos próximo da Páscoa, já está desesperado. Está querendo forçar, obrigar mesmo, tipo, vai fazer ou vou punir a Ford e a GM dos Estados Unidos para o quê? Para produzir respiradores. Hoje nos Estados Unidos as pessoas estão recebendo em seus aparelhos celulares, elas estão recebendo, para vocês terem uma ideia, notificações para não sair de casa. As pessoas são tridimensionais. Elas só pensam no material, no existencial. Elas não sabem o que são os planos espirituais. Os planos espirituais. Eu vou dizer para vocês, eles têm uma meta de levar um número gigantesco de, digamos, almas e espíritos, para mim eu chamo a mesma coisa, a Jeová, para absorção. Um passarinho me contou que na China, foi devastada nas regiões onde houve uma grande redução populacional. O ser humano ele está simplesmente humano tridimensional, materialista, ele está simplesmente
fazendo o seu papel ou o que cabe a ele no script, na agenda da manipulação das mentes. As pessoas estão simplesmente interpretando ao papel que lhes cabem no roteiro da agenda e da programação do que eles chamam de Deus e nas quais eles pedem misericórdia. Então eu digo para vocês, não sejam tridimensionais, sejam espirituais. Porque a tridimensão acaba, o material acaba, mas vocês devem continuar em espírito. Os materiais, os materialistas, os espíritos totalmente tridimensionais estão sendo sugados, drenados, absorvidos diretamente ao que eles chamam de Deus. É hilário. Como eu gostaria, as pessoas dizem, de estar mais próximo de Deus, de sentir Deus mais próximo de mim. Elas estão indo parar literalmente dentro dele. Só que elas não existem mais. Vocês já ouviram falar no arrebatamento? O arrebatamento que tantos esperam? O arrebatamento nada mais é a drenagem em escala inimaginável dos espíritos, aonde as pessoas em espíritos irão diretamente serem sugadas pelos seus deuses. Então eu falo para vocês, agora é hora de vocês serem o Marcelo, mas o Marcelo mais agilizado. Porque o tempo que o Marcelo teve, vocês não têm. É sério. O que é o mundo material diante da dimensão do que existe no espiritual ou no cosmos? Eu falo isso porque eu recebi uma mensagem para passar para vocês dos seres aliados astrais, seres extraterrestres, como os Colupes e tantos outros. Eles tentaram. Eles tentaram. E a mensagem que eles mandam dizer é que eles não conseguiram e não podem fazer nada dessa vez. Nenhuma aliança vai fazer nada dessa vez. Porque Jeová impediu. Não tem ajuda. É só você e você. É por isso que vocês precisam de apressar o seu lado espiritual. Espero que vocês me entendam. Que o cosmos e o universo conspire a favor de vocês e que vocês aproveitem essa grande oportunidade. Esta grande oportunidade para regressarem aos lares cósmicos de todos vocês. É apenas o começo. Quando o mundo se sentir confortado, virá outra pancada. E quando o mundo se sentir confortado, virá outra pancada. E assim de pancada em pancada, a humanidade será sugada, será enfraquecida, poucos terão força existencial espiritual, e na pancada final, todos serão arrebatados ao Deus que eles tanto clamam. Dá para vocês entenderem. Então façam suas meditações, procurem fazer a parte espiritual de vocês, para que vocês consigam ter êxito em voltar para casa. Eu deixo essa mensagem com vocês com o maior carinho e respeito a todos, até quem não gosta de mim, para todos.
porque eu quero o bem de todos vocês. Deixa essa mensagem enviada dos seres cósmicos, das estrelas, para que vocês possam fazer as reflexões. Muita paz e muita luz, e nos vemos domingo no vídeo sobre o arcanjo descendente. Tchau, tchau.